Sejam bem-vindos à Sessão Esotérica, um espaço onde a gente fala sobre a integração da espiritualidade e da terapia. Olá, sou Bruna de Campos, terapeuta, e vamos começar aqui o nosso processo de conversas, né, um pouco mais voltadas para essa coisa terapêutica, né? Quem acompanha o meu canal do começo sabe que eu comecei com leituras de tarô, né? Mas as coisas foram ganhando outras proporções da minha vida, em questão de entendimento, experiência e tudo mais. Então eu não vou conversar tanto com vocês através do tarô, né, que é uma das ferramentas, né, dessa conexão espiritual, mas não vai ser só, né? Agora a gente vai ter uma conversa um pouco mais global e talvez até mais sintética a respeito disso tudo. Então, o que aconteceu, né, nesse meio tempo aí que esse canal ficou um pouco em off? Eu tive a oportunidade de viver muitas coisas espirituais, passar e conhecer outras dimensões de trabalho, coisas que eu mesma questionava, não acreditava, enfim. E tudo isso foi me trazendo uma perspectiva um pouco diferenciada. Em que sentido? Ao mesmo tempo que a gente sabe o quão importante é a terapia, ao mesmo tempo, a gente tem uma sensação de que ela às vezes não leva a lugar algum. É como se a gente ficasse revivendo às vezes certos processos e a gente não sente efetividade em alguns momentos, tá? Eu não tô falando como um todo, eu estou falando que muitas vezes chega aquele momento onde a gente fica rodando em volta da mesma questão. E aí a gente se pergunta, né, por que, né? Por que isso? O que eu tô ganhando efetivamente com isso? E para começar, eu gostaria de dizer que essa sensação, ela vem desse lugar de uma necessidade espiritual. Nós estamos passando por um processo planetário da humanidade, cósmico, né? Aonde nós precisamos buscar o contato espiritual. E quando a gente fala de contato espiritual, muitas vezes não é para fora. Então, ir num templo, ir em rituais, buscar a religiosidade, buscar figuras. Nós estamos falando de uma sede interna, um buraco interno, um vazio interno que acaba não sendo preenchido por essas técnicas. Então, por exemplo, eu fiz reiki, eu sou, né, como terapeuta. Então, eu sou reikiana, eu sou taróloga, eu sou auriculoterapeuta, fitoterapeuta, trabalho com ervas, trabalho com a psicanálise e, né, e a gente vai indo. E aí o que acontece? Chegou um momento que eu olhei e falei assim, mas essas coisas não estão resolvendo de fato. Eu tô sempre voltando para o mesmo lugar. E aí quando você vai buscar uma resposta, né, vem aquela coisa da espiral, né? Que a gente vive em camadas, e aí a gente vai passando pelo mesmo processo, e vendo e ganhando amplitude. Só que eu cheguei num lugar, por exemplo, muito profundo, que era tão profundo que eu falei que se eu for ficar subindo essa espiral, eu vou precisar de mais umas 1000 encarnações para viver e superar isso daqui. Então, o quanto as terapias elas efetivamente são efetivas nesse processo? E eu sou terapeuta, tá? Então vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Não me julguem ainda, calma. Então, o que acontece? A gente precisa compreender que nós temos, vamos colocar assim, duas partes nossas que elas ficam em muito conflito, que é a nossa parte personalidade, encarnação, e a nossa parte espírito. E o nosso corpo físico que tá dentro desse lugar e tem os 5 sentidos, ele recebe essas informações e ele não consegue filtrar, afastar todas essas influências enquanto o espírito está adormecido, né? Então, quando a gente começa a buscar as terapias, é uma primeira camada para a gente aprender a lidar com esses impulsos que acontecem aqui, nesse lugar. Só que uma vez que a gente consegue
compreender e fazer certos movimentos aqui e acalmar certas coisas do nosso sentido material, o nosso espírito começa a ganhar espaço para que ele comece a se manifestar. E aí é nesse momento que as terapias como um todo começam a se tornar insuficientes. Você sabe que aquilo te fez bem, você sabe que faz bem, mas você não sente a resolução verdadeira dentro de você. Então, quando a gente fala de um despertar espiritual, nós estamos falando, para começar, desse lugar onde entendemos que só essa terapia que foca na nossa mente, no nosso emocional, coisas mais voltadas para a nossa personalidade que está encarnada, não é o suficiente. É quando a gente começa a ter esse movimento, essa coisa incessante, essa sede, a gente percebe que estamos com sede espiritual, que estamos com fome espiritual. E aí, percebendo essa fome, nós começamos a nos mover, né, nessa direção desse lugar espiritual. Então, o que é importante termos em mente quando a gente começa essa jornada? Experimentação. Eu já falei sobre isso em algum short aqui do YouTube, acredito eu, onde eu falo que nós precisamos romper certas barreiras de moralidade, de estruturas que existem dentro de nós, deste meio físico, para permitir viver experiências espirituais que podem nos levar à direção. Então também é importante entender que o seu caminho numa determinada religião, o seu caminho numa determinada ritualística, elas também podem ser passageiras. Por quê? Porque nesses processos vocês começam a se relacionar com coisas que estão de uma certa maneira externas, e aí eu olho para aquelas coisas externas, identifico em mim e assim eu vou me relacionando. Quando a gente fala de uma fome, de uma sede espiritual verdadeira, é entendermos que esses deuses que olhamos, na verdade, estão refletindo o que? A realidade de que nós somos deuses. Então, cada vez mais o movimento vai ser sair da coisa religiosa, da coisa do culto a certos deuses, para irmos para o culto interno, irmos para o culto pessoal, o culto de nós mesmos, como seres espirituais, como Deus que temos em nós. E aí a gente começa a tatear esse lugar espiritual de uma outra perspectiva, porque nós percebemos que, apesar de todo esse aparato que nós vivemos aqui na matéria, religioso, ritualístico, litúrgico, isso nos mostrou, apontou uma realidade que agora nós precisamos conhecer por nós mesmos. E aí, aonde fica a terapia nisso tudo? Né? Aonde fica esse processo? Né? Eu não preciso mais, eu preciso, como eu lido com essa realidade? Porque também, de uma certa maneira, uma parte nossa ela fica dizendo: você precisa se tratar, você precisa se tratar, você tem que se tratar. Então, o tratamento com essas ferramentas, elas auxiliam na organização dos destraves que acontecem dentro de você, de fluxos que estavam parados dentro de você. Exemplo, vamos supor que você tenha uma questão ligada à rejeição, certo? Quando você busca o espiritual, o Deus que está dentro de você, vai te revelar o que é que te leva a essa rejeição, que muitas vezes está ligada com a rejeição desse aspecto seu que é divino, porque nós costumeiramente preferimos viver na matéria do que entender que somos espírito. Então essa rejeição que a gente vê refletida no mundo, muitas vezes é essa rejeição dessa parte nossa, que se vivermos como deveríamos, como poderíamos, experimentando e aceitando essa realidade, nós não sentiríamos essa rejeição. Só que, eu entendi, eu senti, só que eu também sinto na minha matéria a influência dessa rejeição,
dos meus pais, e aí a gente tem aquela cadeia de relacionamentos que a gente já conhece, né? Então, fica uma bagunça, fica um conflito às vezes dessas informações dentro de você. Então, por exemplo, quando você vai para uma sessão de psicanálise, você vai organizar mentalmente, emocionalmente, todo esse conflito, essa confusão. Quando você vai para uma terapia como o Reiki, todo aquele fluxo que estava preso, consolidado, cristalizado, chamado rejeição, ele é liberado quando o espírito acessa essa informação. Só que isso começa a correr no seu organismo, no seu corpo, e você fala, pô, eu tô piorando do que melhorando, eu tô me desvitalizando, eu tô tendo, né, tô cansada, não tô dormindo direito. Por quê? Porque aquilo que estava bloqueado foi liberado no seu organismo e agora o seu organismo precisa lidar com isso. Só que ele não sabe lidar com isso. Então o Reiki vai te auxiliar a lidar com essa enxurrada que foi liberada no seu sistema que você não está acostumado a lidar. Assim como a auriculoterapia, assim como os banhos, assim como o tarô, que vai revelar às vezes uma figura, um arquétipo que está regendo o seu inconsciente naquele momento, daquele destrave, daquela percepção espiritual, certo? Então, o processo terapêutico ele continua sendo importante, ele anda em paralelo com esse movimento espiritual, e por mais que a gente sinta de alguma maneira que o espírito ele resolve tudo, nós não sabemos ser espirituais na sua integridade. Então nós usamos essas ferramentas para dar mais espaço e ganhar maior capacidade para lidar com todas essas questões. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Conseguiram entender a direção que eu estou apontando aqui para vocês com relação à terapia e ao mundo espiritual? Eu espero que sim. E se você tiver alguma dúvida ou quiser entender algo ainda mais referente a esse assunto, deixa nos comentários. Vocês têm meu acesso, vocês conseguem meu Instagram, meu YouTube, meu TikTok, meu WhatsApp, tá tudo aqui pelas redes. Então, vamos juntos nessa caminhada, nessa compreensão do que é espírito, do que é matéria, que ferramentas a gente utiliza para integrar de fato essas duas coisas, né? Essas realidades nossas e como a gente faz essa trança se organizar dentro de nós. Então, espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos mais vídeos como esse e até já. Beijo!